Como compreender a teologia do corpo de São João Paulo II de maneira simples e prática? Eu sou Fernando Gomes, idealizador do Projeto Amor Autêntico, e no vídeo de hoje eu vou ajudar você a descobrir isso. Mas talvez você que está me assistindo agora, talvez não saiba o que é a teologia do corpo, talvez está boiando aí um pouquinho no assunto. Então vamos fazer o seguinte, eu tenho um vídeo que eu gravei aqui no nosso canal chamado O que é a teologia do corpo? Faz o seguinte, vai lá, dá uma olhadinha nesse vídeo e volta aqui depois, ou termina esse vídeo aqui e depois você vai lá para você saber melhor o que é a teologia do corpo, ok? Como nós sabemos, a teologia do corpo é uma série de 129 catequeses proferidas pelo Papa São João Paulo II, onde ele fala sobre o amor humano, a corporeidade, a sexualidade humana. No vídeo de hoje eu quero trazer para você uma síntese de como foi organizada essas 129 catequeses, como elas foram distribuídas ao longo dos anos que ele foi proferindo cada uma delas. Na verdade, de maneira rápida, eu posso dizer para você que elas foram divididas em duas grandes partes. Na primeira parte, o Papa analisa as palavras de Cristo. E na segunda parte, ele destina a falar e a tratar sobre o sacramento do matrimônio com base na carta de São Paulo aos Efésios. Essas duas grandes divisões, elas foram também subdivididas em três partes ou em 3 ciclos cada uma, somando assim 6 grandes ciclos catequéticos. Para facilitar o seu entendimento, eu preparei aqui um quadro ilustrativo para que você possa compreender melhor aquilo que eu quero dizer. Vamos lá, acompanha comigo aí. Então essa é a estrutura da teologia do corpo. Então a primeira parte aí, as palavras de Cristo. E no primeiro momento aí, o Papa vai falar sobre o princípio. Então Cristo se refere ao princípio. Na segunda parte, Cristo se refere ao coração humano. E na terceira, Cristo se refere à ressurreição. Então dentro dessa primeira grande parte, é subdividida nesses 3 grandes ciclos, onde fala sobre a origem, a história e o destino. Na parte 2, onde ele vai falar sobre o sacramento do matrimônio, com base na carta de São Paulo aos Efésios, ele vai falar aqui então primeiro sobre a dimensão da aliança e da graça, e vai dedicar várias catequeses sobre esse assunto, a dimensão do sinal, e vai dedicar várias catequeses sobre esse assunto, e a lei da vida como herança. É bom de entender o seguinte, que cada um desses pontos, ou seja, cada um desses pontos em cada uma dessas partes, são várias catequeses dedicadas em cada um desses pequenos blocos. Para quê? Para que nós possamos compreender melhor aquilo que ele quer se referir em relação àquele assunto específico. Eu quero fazer um breve comentário sobre essa primeira parte, até para você entender um pouco melhor aí, quando você for estudar as catequeses de João Paulo II. A primeira parte vai falar sobre as palavras de Cristo. Mas por que o Papa analisa as palavras de Cristo no Evangelho? A resposta é muito simples. Por quê? Porque, veja bem, o ser humano ele é um enigma para si mesmo. O ser humano não se entende, não é verdade? Tem hora que eu e você não nos entendemos, ou seja, nós somos um mistério para nós mesmos. Todo ser humano sofre de uma certa amnésia, ou seja, ele esqueceu o que é ser gente, o que é ser homem. Então, Deus vem ao auxílio à nossa fraqueza. O que ele faz? Como nós esquecemos de ser homem, quando eu falo homem e mulher, ser humano, Deus se faz homem para ensinar o homem a ser homem de verdade. Então, ou seja, ele vem até nós e mostra para nós o que é ser humano. Portanto, Jesus, o verbo encarnado, ele é, na verdade, aquele que descortina todo o mistério para o ser humano. Ou seja, é no mistério do verbo encarnado que o mistério humano é revelado. Nós só vamos entender a nós mesmos diante de Jesus Cristo. Ele mostra para nós o que é ser homem de verdade. Na verdade, o próprio São João Paulo II ele tem uma frase que ele gosta muito, que é da Gaudium et Spes, do número 22 do Concílio Vaticano II, onde ele justamente fala assim: Cristo revela o homem a si mesmo, ele descobre a sua vocação mais profunda, a sua vocação sublime. Então, ou seja, olhando para Cristo que nós vamos descobrir quem nós somos, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. É justamente essas perguntas fundamentais, existenciais do ser humano que o Papa João Paulo II vai responder durante essa primeira parte das catequeses. Quem eu sou, a nossa identidade humana.
a nossa dignidade humana, a nossa natureza humana, de onde nós viemos. Vai falar sobre o homem original, vai falar sobre o homem e a mulher antes do pecado original. Ele vai falar sobre o homem histórico, ou seja, onde nós estamos. Que história é essa? É uma história com uma boa e com uma má notícia. A má notícia é que o pecado entrou na história. O homem desobedeceu a Deus, virou as costas para Deus e sofre as consequências disso. Mas a boa notícia é que Cristo é o Redentor do gênero humano, veio até nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e mudou o rumo da história. E dividiu a história num antes e num depois dele. A boa notícia agora é que essa humanidade histórica é a humanidade, sim, ferida pelo pecado, mas redimida por Cristo. E ele responde à última pergunta fundamental e existencial do ser humano: para onde nós vamos? Qual é o nosso futuro? O que se espera após essa vida terrena? Ele fala sobre o nosso destino no céu, a vida eterna. Portanto, nessa primeira parte das catequeses, o Papa usa, então, a partir das palavras de Cristo. Ninguém pode falar melhor sobre o ser humano do que um Deus que se tornou homem, que fez um de nós. Então ele fala quem nós somos, a nossa dignidade, de onde nós viemos, a nossa origem, onde nós estamos, a nossa história com seus dramas, mas também com suas alegrias, e ele fala também sobre o nosso destino, para onde nós vamos, nosso caminho, origem, história e destino. Ok? E logicamente nessa primeira parte ele vai dedicar muitas catequeses para falar sobre esses três assuntos. A segunda parte, como nós sabemos, vai falar sobre o sacramento do matrimônio, com base na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, sobretudo naquele trecho onde o apóstolo Paulo diz assim, que este mistério é grande, ou seja, o mistério do matrimônio, ou seja, esse sacramento é grande, eu me refiro ao amor entre Cristo e a igreja. O amor humano é comparado ao amor de Cristo e da igreja. E quais são os três ensinamentos que é possível extrair dessa divisão que o Papa faz, onde ele fala sobre a aliança, o sinal e a lei como herança? Primeiro, ou seja, a questão do matrimônio na dimensão da aliança e da graça. Veja bem que o matrimônio, quer dizer o seguinte, que o matrimônio ele é uma graça radical, ou seja, que atinge as raízes mais profundas do amor humano, do amor entre homem e mulher. Ou seja, o João Paulo II ele quer dizer nesse ciclo de catequeses, nessa parte das catequeses, que o sacramento do matrimônio é a redenção do amor humano, porque ele recupera, podemos dizer assim, a partir da graça de Cristo, ele recupera o plano original de Deus para o amor entre homem e mulher. Por isso é uma graça radical que atinge as raízes mais profundas e restabelece aquela ordem que foi desorientada lá no início pelo pecado original. Na segunda parte, onde vai falar sobre a questão do sinal matrimonial, que as promessas, ou seja, o sinal sacramental do matrimônio não consiste apenas nas promessas matrimoniais, são feitas pelos noivos na igreja, ok? Ou seja, aquela união de sua carne, ou seja, através da relação sexual, é também algo, é uma parte constituinte do sinal sacramental. Aquelas palavras que os noivos dizem na igreja: eu te recebo por minha esposa, eu te recebo por meu esposo, só podem ser cumpridas através da relação sexual. Ou seja, é ali na relação sexual que a linguagem do corpo precisa comunicar aquela verdade que foi feita como promessa na hora da celebração do matrimônio. E na terceira e última parte, podemos dizer assim, onde fala sobre a lei da vida como herança, é justamente o final das catequeses, onde só vamos entender esse final se nós entendermos tudo mais que foi apresentado durante o Teologia do Corpo, porque o Papa vai fazer um comentário a Humanae Vitae, que é aquele documento que fala sobre a questão da regulação da natalidade. Veja bem, para que os esposos possam viver a linguagem dos corpos, na entrega, no ato sexual, a linguagem do corpo relida na verdade, é necessário que ele entenda que existem dois significados do ato sexual que não podem ser separados, que é o significado unitivo e o significado procriativo do ato conjugal. Nesse sentido, os esposos são chamados a ser profetas com o seu corpo. E profetas falando o quê? Falando a verdade. Só que se eles separarem o significado unitivo, ou seja, para o casal se unir, e o significado procriativo, que toda relação sexual tem que estar aberto à transmissão da vida, isso significa o seguinte: se separar isso, eles não estão sendo profetas com o seu corpo, estão sendo falsos profetas, antiprofetas. Estão, na verdade, adulterando e traindo e separando o significado dos seus corpos. E veja bem,
assim não está conseguindo viver aquela lógica do dom, mas enfim, a lógica do uso, da separação e tratando o outro como um objeto. Bom, entender a estrutura é um dos primeiros passos para você compreender melhor essa poderosa mensagem que é a teologia do corpo, São João Paulo II. Mas para ajudar você na sua jornada, eu criei um e-book gratuito onde eu entrego os 5 passos que você deve dar para compreender a teologia do corpo de forma simples e prática. Eu resolvi liberar para você aqui sem custo algum para você fazer um download. Se você tem interesse de compreender melhor então esse belíssimo ensinamento, vai lá aqui na descrição desse vídeo, tem um link onde você clica nele e você vai poder fazer o download deste e-book que tem transformado a teologia do corpo, tem transformado a vida de muitas pessoas e a próxima pode ser a sua também. Então vai lá, garanta aí o seu e-book agora, esse guia prático que vai ajudar você a compreender a teologia do corpo, ok? Deus abençoe, um grande abraço, vou ficando por aqui, eu espero você no próximo vídeo. Eu acredito no amor autêntico. E você? Hashtag Teologia do Corpo para todos. Tchau, tchau.